Vamos para o conto de hoje. Hoje é da Clarice Lispector. O conto se chama A Solução. Está no livrinho Legião Estrangeira. Chamava-se Almira e engordara demais. Alice era sua maior amiga. Pelo menos era o que ela dizia a todos, com aflição, querendo compensar com a própria veemência a falta de amizade que a outra lhe dedicava. Alice era pensativa e sorria sem ouvi-la, continuando a bater a máquina. À medida que a amizade de Alice não existia, a amizade de Almira mais crescia. Alice era de rosto oval e aveludado. O nariz de Almira brilhava sempre. Havia no rosto de Almira uma avidez que nunca lhe ocorrera disfarçar, a mesma que tinha por comida, seu contato mais direto com o mundo. Por que Alice tolerava Almira, ninguém entendia. Ambas eram datilógrafos e colegas, o que não explicava. Ambas lanchavam juntas, o que não explicava. Saíam do escritório à mesma hora e esperavam condução na mesma fila. Almira sempre pagiando Alice. Esta, distante e sonhadora, deixando-se adorar. Alice era pequena e delicada. Almira tinha o rosto muito largo, amarelado e brilhante. Com ela o batom não durava nos lábios. Era daquelas que comem o batom sem querer. Gostei tanto do programa da Rádio Ministério da Educação, dizia Almira, procurando de algum modo agradar. Mas Alice recebia tudo como se lhe fosse devido, inclusive a ópera do Ministério da Educação. Só a natureza de Almira era delicada. Com todo aquele corpanzil, podia perder uma noite de sono por ter dito uma palavra menos bendita. E um pedaço de chocolate podia de repente ficar-lhe amargo na boca ao pensamento de que fora injusta. O que nunca lhe faltava era chocolate na bolsa e sustos pelo que pudesse ter feito. Não por bondade, eram talvez nervos frouxos num corpo frouxo. Na manhã, no dia em que aconteceu, Almira saiu para o trabalho correndo, ainda mastigando um pedaço de pão. Quando chegou ao escritório, olhou para a mesa de Alice e não a viu. Uma hora depois, esta aparecia de olhos vermelhos. Não quis explicar, nem respondeu às perguntas nervosas de Almira. Almira quase chorava sobre a máquina. Afinal, na hora do almoço, implorou a Alice que aceitassem almoçarem juntas. Ela pagaria. Foi exatamente durante o almoço que se deu o fato. Almira continuava a querer saber por que Alice viera trabalhar de olhos vermelhos e atrasada. Abatida, Alice mal respondia. Almira comia com avidez e insistia com os olhos cheios de lágrimas. E não parava. Sua gorda, disse Alice de repente, branca de raiva. Você não pode me deixar em paz? Almira engasgou-se com a comida. Quis falar, começou a gaguejar. Dos lábios macios de Alice haviam saído palavras que não conseguiam descer com a comida pela garganta de Almira G. de Almeida. Você é uma chata, uma intrometida, rebentou de novo Alice. Quer saber o que houve, não é? Pois vou lhe contar, sua chata. É que Zequinha foi embora para Porto Alegre e não vai mais voltar. Agora tá contente, sua gorda? Na verdade, Almira parecia ter engordado mais naqueles últimos momentos. E com a comida ainda parada na boca. Foi então que Almira começou a despertar.
e, como se fosse uma magra, pegou o garfo e enfiou no pescoço de Alice. O restaurante, ao que se disse no jornal, levantou-se com uma só pessoa. Mas a gorda, mesmo depois de feito o gesto, continuou sentada, olhando para o chão, sem ao menos olhar o sangue da outra. Alice foi para o pronto-socorro, de onde saiu com curativos e os olhos ainda arregalados de espanto. Almira foi presa em flagrante. Algumas pessoas observadoras disseram que naquela amizade bem que havia dente de coelho. Outras, amigas da família, contaram que a avó da Almira, Dona Altamiranda, fora mulher muito esquisita. Ninguém se lembrou de que os elefantes, de acordo com os estudiosos do assunto, são criaturas extremamente sensíveis, mesmo nas grossas patas. Na prisão, Almira comportou-se com docilidade e alegria, talvez melancólica, mas alegria mesmo. Fazia graças para as companheiras. Finalmente tinha companheiras. Ficou encarregada da roupa suja e dava-se muito bem com as guardiãs, que vez por outra lhe arranjavam uma barra de chocolate. Exatamente como para um elefante no circo. E aí, gente? Hã? Gostaram da Clarice? Bem, a pergunta que fica para vocês, para ser mais perturbador do que o próprio conto, é: vocês são Alice ou Almira? Pensem nisso, porque às vezes a gente não sabe que é uma gorda não só chata, mas frouxa. Uma gorda pançuda e frouxa, chata pra diabo. Às vezes a gente não sabe, mas é uma Alice, pequenininha, docinha, calma, mas sem absolutamente nenhum merecimento a não ser um garfo no pescoço. Eu vou voltar a perguntar: será mesmo que não há nada de Alice em vocês? Será que não há nada de Almira em vocês? Será que não há mesmo nada? Nada, nada. Nada, nadinha. Bom, se não há nada mesmo, vocês podem ficar tranquilas. Nenhum chocolate vai ser atrativo. Nem vocês vão ficar furando o pescoço de ninguém. Se vocês não são nenhuma Alice, pode ficar tranquilas. Vocês não vão magoar ninguém. E talvez nem mesmo Zequinha nenhum vá para Porto Alegre e as abandone. Agora, se vocês ficarem investigando e acharem num cantinho de DNA de vocês uma Alice ou uma Almira, eu acho que vocês deveriam ficar preocupados. E eu insisto, isso só vale para mulheres. Daqui a pouco a gente volta.